O que era para ser apenas mais uma trilha desafiadora terminou em mistério, angústia e muitas perguntas sem respostas. Um jovem sobe o Pico do Paraná, o ponto mais alto do sul do Brasil, e não volta. Dias depois, a amiga que estava com ele retorna sozinha e trazendo nas mãos o celular do rapaz desaparecido. O aparelho, que pode conter as últimas imagens, mensagens e sinais de vida, agora é uma das principais pistas desse caso que choca o país. Por que ela voltou sem ele? O que realmente aconteceu lá no alto da montanha? E o que o celular pode revelar que ainda não foi contado? Nesta reportagem, você vai ouvir o relato da amiga, entender os detalhes dessa história cheia de silêncio, contradições e esperança, e acompanhar um desaparecimento que mobiliza familiares, socorristas e milhares de brasileiros. Ela conversou conosco, ela pediu ajuda para quem conhece a trilha, mas vale lembrar que ela deixou o amigo sozinho naquele local, um local perigoso. Acompanhe. Coisa que eu peço é que as pessoas que estão na trilha, assim, que são trilheiro, que puder ajudar a gente, ajude. E os moradores locais. Os moradores locais que tiver informação, assim, por perto, escutar socorro dele, ele gritar alguma coisa que a gente ajuda alguém que escute o socorro dele, quiser verificar seu quintal por perto da sua casa, mas não que não entre tanto dentro da mata é a próxima vítima, mas que puder ajudar a gente agradece muito. Relatos fortes do homem que estava na trilha com o casal. Ele disse que avisou a Tayane que o Roberto nunca poderia ter ficado sozinho. Deixar para trás até então, por eles serem inexperientes, foi uma questão assim mais de imperícia, né, do que de vontade, acredito eu. Então eles disseram que iriam descer e eu alertei a menina. Falei, olha, o que você fez foi errado, né? Aqui é um ambiente hostil, não se anda sozinho, é ruim para sua segurança e é ruim para a segurança do seu amigo. E eu usei esse termo. As mortes que já aconteceram aqui na montanha se deram por situações similares. O pessoal abandonar, enfim, os seus companheiros e isso acontecer, né? Então desça junto com ele, tá? E daí outro detalhe é que surgiram 3 pessoas que são corredores em montanha, 3 homens que correm na montanha, sabe? E eles chegaram ali pouco tempo, assim, depois que os 2 desceram, ficaram algum tempo no cume e voltaram. Eu tava com o outro casal, a menina também não tinha um bom preparo, ela tava um pouco mais lenta, sabe? Então o que aconteceu? Qual que era a ideia? Descendo o Roberto e a companheira dele na frente, a gente iria por trás, a trilha é um caminho único ali, pelo menos até o acampamento, onde seria o nosso ponto de encontro. Se alguém ficasse para trás ou eles tivessem algum tipo de problema, eles seriam encontrados, né? A gente voltaria a ter um grupo maior. E então o Roberto não estava desacompanhado nesse momento, né? Aí nós descemos, a menina, a Tayane, a companheira ali do outro casal, ela teve uma intempérie, ela torceu o pé, teve uma entorse leve do pé, a gente enfaixou o pé dela e a gente desceu num ritmo bem lento, né? Bem cadenciado. E o que aconteceu? Quando a gente chegou no acampamento 1, que era o nosso ponto de encontro, a companheira do Roberto estava dentro da barraca e perguntou pelo Roberto. Eu falei, como assim o Roberto não está aqui? Isso já era perto das 10 horas. Eu falei, como assim o Roberto não estava aqui? O nosso combinado não é que você iria descer junto com ele? Você sabia que ele estava doente e tal? Dela, não, ele estava muito lento, eu desci junto com o pessoal que estava correndo, né? Eu falei, então, devido aí a tua irresponsabilidade, agora você volta comigo, né? E mostra aonde que vocês se desencontraram, porque a gente tem uma noção ali, sabe? Eu quero saber agora da família de Roberto, que está nesse momento com o Kainan Lucas. Kainan, se você puder perguntar para a familiar do Roberto sobre justamente esse comportamento imprudente da amiga dele, que a testemunha afirma de forma muito clara, que foi deixá-lo, mesmo ele passando mal, na trilha, num local tão perigoso como esse. A família chegou a conversar com a Tayane deu esta mesma versão, falou a mesma coisa para eles?
Olha, Léo, eu tive uma pequena dificuldade de novo para ouvir aqui a sua pergunta, mas a gente está aqui então ao lado da Renata, se o pessoal puder passar para mim aqui. A Renata é irmã, tá? Do Roberto, ela está aqui ao longo de todo o dia, desde o começo da manhã, acompanhando essas buscas, nessa angústia, né, Renata? E infelizmente agora os bombeiros acabaram de informar que as buscas estão suspensas por conta do mau tempo, mas a esperança continua, né, Renata? É muita angústia, mas eu tenho muita fé que vai ser encontrado. O pessoal, as buscas elas foram suspensas para subir, mas o pessoal tá lá em cima, tá procurando ele e eles estão retornando. Tem um pessoal que, graças a Deus, com o que vocês da televisão estão fazendo e ajudando a gente, o pessoal que tem experiência em trilha tá chegando, estão vindo de fato. Tem trilheiro, tem a parte dos corredores de trilha também, que conhecem a região e que os bombeiros estão recebendo essa ajuda. Então, esse pessoal ainda tem gente lá que está fazendo as rondas e que está vindo. Infelizmente, aqui está chovendo. Dificuldades para conversar com eles, como a gente disse, é o Pico Paraná, um local extremamente isolado. Nós conseguimos conversar através de uma internet via satélite, é a única forma. Sinal de telefone não funciona ali. O Corpo de Bombeiros disse há pouco, inclusive, dessas dificuldades. Kainan, pode continuar a entrevista, pode seguir, por favor. O que é possível, eles estão me informando sempre o que ele pode. Certo, Léo, a gente vai continuar aqui então conversando com a Renata. É uma região aqui de difícil acesso, o sinal é difícil, né? Mas você estava comentando, ele está cuidado lá em cima por Deus, né? Mas essa questão dos trilheiros que você estava comentando, né? Nesse momento tem muita gente vindo para cá, tem que tomar cuidado também. Então, tem um apelo que eu preciso fazer. Eu preciso que venham pessoas que tenham conhecimento para essa região, que venham para cá com conhecimento, com equipamento, com literalmente conhecimento técnico. Não adianta vir aqui o pessoal que às vezes quer ajudar na boa vontade. Eu agradeço muito a boa vontade, mas nesse momento quem vai ajudar a gente são as pessoas que têm esse conhecimento. A boa vontade é para a oração. Eu faço esse pedido, orem, peçam para ele tá tudo bem lá, porque é o que eu estou fazendo, mas é difícil você entrar se você não tiver conhecimento. Aí daqui a pouco, ao invés de ser só ele, vai ser mais uma outra pessoa perdida, e aí todos os esforços que poderiam estar só concentrados nele vai ter que ser dividido, e às vezes não, e não é o que a gente quer. A gente quer só nele e que pessoas que tenham conhecimento venham. Vocês viram que ninguém vai subir hoje, então quem tiver disponibilidade de vir amanhã cedo, a partir das 5, 6 horas da manhã, que é o horário que começa a deixar o dia clarear, venham, por favor. Os bombeiros vão estar aqui recebendo, orientando, fazendo todas as mapeamentos que eles estavam me passando. Eles mapeiam, pedem para os trilheiros o que eles conhecem e mandam eles para a região de que cada trilheiro conhece, né? E é sobre isso, é sobre gente que nesse momento tem esse conhecimento técnico e pessoas que não têm. Façam as orações, mandem mensagens que eu vou agradecer, e é isso. Renata, a gente viu várias vezes você conversando com a Tayane ali, que subiu com ele ali. E ela tá mudando um pouco as versões em alguns momentos. O que ela falou para vocês agora, principalmente no período da tarde? Olha, é tudo tão confuso, tantas informações, é complexo as conversas, mas assim, ela até tentou se prontificar, subir novamente, mas ela também não tem condições de subir, então não faz sentido isso. E ela até falou assim, eu vou 5 horas da manhã, e eu olhei para ela e falei assim, olha, se você subir, vai ser o que eu acabei de falar, gente buscando ele e buscando você, então você faz o favor de ficar, porque assim você vai estar ajudando, e pronto. Então, e sobre as controvérsias, sim, teve questões ali que ficou meio complicado de entender, mas nesse momento, sinceramente, eu não estou focada em... A gente vê o que ela iria dizer justamente sobre o foco nesse momento, que é em buscar
buscar o Roberto, num momento tão delicado e difícil, onde ele some num local tão perigoso, de mata fechada, e a gente vê o empenho do Corpo de Bombeiros nisso. Claro que é importante saber onde ele está e como ele foi parar até lá, e o comportamento também das pessoas que estavam ao lado dele. Mas esse momento, o que a gente tem é um trabalho do Corpo de Bombeiros em busca desse rapaz, muito jovem, de 19 anos de idade. A gente entende plenamente a posição da família nesse momento, onde de fato ouviu contradições, mas está mais focado em encontrá-lo bem, do que tentar achar um culpado, se é que existe um culpado. A gente pode estar falando de um acidente? Pode. Um local, uma dificuldade de acesso como essa é muito grande. A gente permanece tentando entender o contexto disso tudo e falando dela, da Tayane, que publicou nas redes sociais todo o roteiro dessa viagem que a gente está vendo aí. Ela fez um verdadeiro diário, do início ao fim. Agora a gente vai ver o momento em que ela e Roberto saem do terminal de ônibus e traçam o plano da viagem. Veja só. Vai. O que você vai fazer de ano novo? Passar com meus amigos. Eu dou a ideia, né? Tá doido, bora pro Paraná. Paraná. Ver o último pôr do sol de 2025 e o primeiro nascer do sol de 2026. Vamos fazer a trilha e não vai poder acampar lá em cima. Vai ter que ir lá e voltar no mesmo dia. Vai ser 12 horas andando. E só com um pão de queijo nada a ver. Cara, eu vendo o nascer do sol de 2026, já vou estar realizada. Aí o que a gente quer fazer de lá? A gente vai voltar de lá pra cá. Tu pesquisou sobre o ônibus de lá pra cá pra voltar, e o horário e tudo? Uhum. A gente vai já conversar sobre isso. Por diversas vezes a gente percebe, ao eles conversarem, que ela até diz, ele é como se fosse meu GPS, ele sabe para onde a gente vai, onde é que a gente tem que chegar, qual ônibus que a gente tem que pegar. Agora o que chama atenção nessa imagem, eles estão tomando café. Estão comendo o pão de queijo e tomando o café. E ele até fala, a gente vai fazer tudo isso só com o pão de queijo na barriga. Ela comeu um, ele comeu um, só. Saem do terminal Guadalupe, no centro de Curitiba, e vão até o Pico Paraná. A gente vai ver agora na sequência outros vídeos que foram publicados pela Tayane, que mostram o início da trilha e, por fim, a madrugada, que foi de muita dificuldade. Eles passaram frio, ventania, pegaram chuva. Acompanhe. Falei pra ele, é bom um casal estar andando junto, porque ele é a força e a mulher é a sabedoria. Ele é a força e a sua habilidade. Foi por aí mesmo? Chama. Bom dia, pessoal. Agora são 3h20 da manhã do dia 1º de 2026. Estamos com o objetivo, o propósito de ir no Pico Paraná. Falaram pra gente que era 5, 6 horas de trilha. Nós em 4 horas conseguimos chegar na metade do caminho. E essa noite nós passamos muito frio, porque molhou nossas coisas. De fato, um desafio, onde eles passaram frio, passaram por locais ali de extrema dificuldade e os dois estavam juntos. Até no vídeo a gente não observa outra pessoa, outro casal. A gente vai mostrar agora na sequência as imagens, essas próximas não tem áudio. A gente vai trazendo e mostrando a chegada no Pico Paraná. Só que detalhe, pelo menos nos vídeos em que ela publicou, ela está sozinha. A gente não vê, não tem ninguém ali, pelo menos nessas imagens que foram divulgadas. Faz muito vento, tem uma dificuldade, ainda durante a noite. A gente vai passar umas imagens na sequência que mostram, olha, ela já está lá no Pico Paraná. Está feliz, porque na sequência, em poucos minutos, ela vai ver de fato o primeiro nascer do sol de 2026, o que ela tanto queria. Mas a gente não observa o rapaz, o Roberto, não está ali. Testemunhas nos disseram que de fato ele chegou, mas não está nos vídeos. Chegou, estava exausto, cansado. Aí ela vai descer, ela vai iniciar a descida do pico. Só que tem alguém gravando. Quem está gravando é o Roberto? É outra pessoa? A gente não entende isso, o que aconteceu e em que momento do vídeo está o Roberto. Ele está ali em cima?
Ele já estava descendo? Porque o que nós conseguimos entender ouvindo familiares, mas principalmente as testemunhas, é de que o problema nessa história é quando o Roberto é deixado na descida. Eles descem um pouco o pico e aí o rapaz passa muito mal. Ela deixa ele ali, segundo a testemunha, e vai embora. Mas aí a testemunha puxa e fala, não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, ele tem o risco de morrer. Pode ser atacado por um animal, ele pode cair e por aí vai. A gente volta a falar agora com o Kainan Lucas, que está com a família de Roberto, jovem, portanto, que está desaparecido. E já a gente vai trazer, portanto, ele está lá com a Tayane, na verdade. Ela vai poder conversar com a gente. E a gente tem algumas perguntas das pessoas nesse momento que acompanham a nossa transmissão no YouTube. Você que acompanha em casa, no trabalho, está se perguntando do comportamento da Tayane. Por que ela fez isso? E o Kainan vai poder perguntar para ela nesse exato momento. A gente observa, Kainan, que ela está bastante nervosa e preocupada, como ela demonstrou essa preocupação também. E Kainan, ela está disposta a subir o pico, como a família disse, para poder ajudar nas buscas, mas ela tem consciência do perigo também, ou não? Kainan, segura o microfone mais limpinho, Kainan. Tá dando interferência de áudio. Aí, mantenha assim. Pois é, Léo, a gente está aqui acompanhando, ouvindo todos os lados. Ouvimos o Corpo de Bombeiros, ouvimos a família do jovem desaparecido também. E agora a gente vai ouvir a Tayane. Porque ela que estava com ele lá em cima do morro, eles subiram juntos no dia 31 e aí acabou acontecendo tudo isso. Ao nosso lado ao vivo no Cidade Alerta, a Tayane que estava junto com ele. Tayane estava contando que vocês estavam aqui na base e resolveram subir no morro. O que aconteceu a partir daí? A gente saímos de casa às 6 horas, foi em torno disso. Eu só sei que a gente chegou... Vou começar a contar a versão desde daqui. Nós chegamos 11h30 aqui e nós começamos a trilha 1h30. A gente chegou 11h30 e começamos a trilha 1h30. Nós subimos até o primeiro acampamento, chegamos 5h30 lá. Chegamos, estava muita chuva, ventando muito, e como tinha para-raio lá, eu falei, bora acampar aqui para a gente não correr o risco de pegar raio e tudo. A gente acampou, isso era umas 5h30, né? Aí chegou mais uma pessoa, o Fábio, chegou lá, e isso era umas 7h30. Ele chegou, ele queria já subir direto, só que eu falei pra ele, pô, a gente vai dormir, a gente vai acordar 4 horas e 4h30 a gente vai subir, pra gente ver o nascer do sol. Só que aí o Fábio, ele também desistiu de subir. Ele acampou lá junto com a gente, no mesmo acampamento, e a gente conversou e tudo, ele já é experiente, e contou as experiências dele, que ele tinha vindo há 8 anos atrás aqui. Aí, quando foi, a gente combinou de acordar 3 horas e 3h30 subir. E isso aconteceu. A gente acordou 3 horas e 3h30 a gente subiu. E a gente deixou tudo na barraca. Tudo na barraca, porque como o Fábio aconselhou, gente, não sobe com barraca, não sobe com nada, porque é muito cansativo, tem grampo, tem penhasco para subir. E é bom vocês deixarem as coisas de vocês aqui e subir de ataque. A gente foi só com lanterna. A gente foi com uma mochila e tinha só um chocotone ali, ameixa e um amendoim e 4 dedos de água. Era o que a gente tinha. 4 dedos de água? 4 dedos de água. Para dividir entre eu e ele. 4 dedos de água. E a gente pegou, a gente subiu. Quem ia na frente era o Fábio, eu ia no meio, o Roberto ia atrás. Aí é muito escuro lá em cima. Então a gente estava só seguindo o Fábio. Até que chegou um momento que um casal já tinha passado pela gente, e de madrugada também, um horário, eu não sei que horário que eu estava dormindo, né? Mas eles saíram daqui 11h30, meia-noite. Eles passaram pela gente, acho que lá para as 2 horas da manhã. E a gente chegou a encontrar eles no meio do caminho. Então a gente formou uma amizade, um ajudando o outro, emprestando lanterna, formou um grupo de 5. Chegou até um momento que a gente subiu o penhasco, tudo. Eu não vou saber exatamente o momento que ele passou mal, porque como é a nossa primeira vez, estava muito escuro lá em cima. A gente não enxergava nada. E ele começou a vomitar, vomitou. Eu perguntei se ele estava bem, ele falou que ele estava bem. Então os pessoal já estavam mais na frente. Eu cheguei até o pessoal
e falei, olha, ele tá vomitando lá atrás. Aí nesse momento que você foi até esse pessoal porque ele estava passando mal, ele ficou sozinho nesse ponto? Ficou, só que era questão de metros muito, muito pouco, que dava para avistar a lanterna dele, o brilho da lanterna dele, o nosso, dava para escutar as pessoas conversando. Era muito... E depois? Aí o Fábio falou, tu deixou ele sozinho lá atrás? Eu falei, sim, ele tá vomitando. Ele falou, pô, eu vou lá dar suporte para ele e tudo. E eu fiquei com um casal lá no ponto. Até que eu falei, pô, eu vou na frente. A gente começou. Aí ele pegou, os dois subiram, trouxe até lá. E eu tava de bobojaco. Eu tava passando muito calor com aquele bobojaco pelo fato de o meu sangue ter esquentado e estar subindo. E a gente trocou de blusa. Eu peguei a blusa dele, botei só uma blusa. Ele pegou meu bobojaco, pegou o corta-vento dele. E a gente continuou a subir. Chegou uma hora que eu falei pro casal, eu posso passar na frente de vocês? Eu passei na frente do casal e continuei a trilha. Chegou o momento... Sozinha ou com ele? Não, sozinha. O Roberto ficou com o Fábio e junto com o casal. Aí, quando foi, eu ataquei na frente. Eu ataquei na frente, subi... Tava amanhecendo, tava escuro, um pouco claro. Eu ataquei na frente, subindo sozinha na trilha. E o casal vinha um pouquinho atrás também e os dois vinham bem mais atrás. Até que eu cheguei no pico sozinha lá e eu fiquei um tempinho lá esperando esse pessoal. Até que o casal chegou também, depois o Fábio e o Roberto chegou atrás. Só que pelo fato de a gente ter pegado muita chuva, às 5h30 para chegar no acampamento 1, a gente tava com roupa tudo molhado mesmo. Lá em cima tava ventando muito, o vento de que não dava para ficar em pé, senão o vento te jogava para trás. A gente tinha que ficar abaixado, acocado ou andando abaixado. E aí eu falei, nossa, eu tô com muito frio. Ele me alimentou, me deu a alimentação que tava na mochila dele, tomei água e ele me abraçou para me esquentar um pouco. A gente ficou lá dentro de um mato, escondido, até que eu falei, eu não tô aguentando mais, bora descer. A gente desceu. Assim que... aí nesse momento, pra gente resumir, vocês resolveram descer. Como que vocês acabaram se perdendo? Ah, tá. Aí a gente pegou, aí que vai começar a história de que como chegou tudo nisso. A gente foi descer. A gente desceu tranquilamente, de boa. Ele fez vídeo meu descendo do penhasco, nos grampos. Tudo normal. E chegou uma parte que tinha que eu tô passando informação para os bombeiros, né? Que tinha 2 pedras e uma pedra em cima, formava uma casinha. A gente desceu esse penhasco de boa, que era um abismo, dava para passar pelo lado. Se caía do penhasco do abismo, sabe Deus onde ia parar. Mas ele passou de boa, junto comigo isso. E a gente continuou, até que nesse mesmo penhasco desceu 3 corredores com a gente. Eu falei, nossa, eles têm um passe muito rápido, o meu estilo. Eu peguei e eu comecei a correr junto com eles. Eu falei, Roberto, você está muito devagar, eu vou passar na sua frente. Aí eu comecei a correr com os corredores, a gente correu, a gente ia andando na trilha muito rápido, descendo, coisando pedra. E o Roberto veio andando devagar atrás. E nesse tempo também, eu cheguei no acampamento 1. Cheguei no acampamento 1, era 7h50 da manhã. Eu falei, pô, eu vou descansar e esperar o Roberto chegar, pra gente pegar, desarmar a barraca e ir pra fazenda. Aí quando foi aí nada dele chegar e o Fábio e o casal chegaram, né? Ele falou bem assim, ô casal, tá dormindo? Aí eu abri lá, eu falei, não, tá só eu aqui. Eu falei, cadê o Roberto? Aí eu falei bem assim, aí ele até perguntou, ele falou, pô, pensava que tava comigo, né? Aí eu falei, não, ele veio, eu vim na frente, ele ficou pra trás. Ele falou, não, a gente veio, a moça, a mulher do pé, você chama, torceu o pé, o tornozelo, então eles vinham andando muito devagar. E nesse caminho era para o Fábio e o casal ter encontrado o Roberto, só que não encontraram. Aí o que o Fábio falou para mim? Pela experiência dele, nossa, ele tá perdido, eu tenho certeza absoluta que ele tá perdido, pô, pela experiência dele. Isso foi 9h15, então ele começou a contatar os bombeiros e tudo, a gente desceu 9h30 para ir atrás do Roberto. A gente foi 9h30 atrás do Roberto e nada do Roberto. A gente refez a trilha todinha e nada do Roberto. A gente gritou, chamou pelo Roberto e nada dele. Agora, dois questionamentos. Primeiro, por que você desceu correndo na frente, sozinha? E segundo, por que você desceu com o celular e a carteira dele? É porque como a gente veio de ônibus do centro, do guarda
até o Mas a gente vai... Coisa das Américas, Vamos lá. algum terminal por ali, eu não conheço muito bem. E de lá a gente veio até o Paiol de baixo. Só que ele tava com muito peso. Ele, não sei se ele é experiente em trilha, essas coisas, a gente se conhece há pouco tempo. E eu vim preparada. Eu trouxe minha barraca, eu trouxe 2 mochilas, uma na frente, outra atrás, mas era suportável para eu carregar normal. Eu falei, nossa, não vai dar para te levar com esse teu peso até onde a gente vai, embora amenizar esse peso. A gente encontrou 2 casas abandonadas. Eu falei, bora deixar nessa primeira casa aqui. A gente amenizou o peso, deixou nossa alimentação lá, nossas coisas, algumas coisas dele, minha, amenizou e deixou lá na primeira casa. Aí a gente veio do Paiol, da BR, andando até aqui a fazenda, e chegou aqui, a gente falou, pô, bora deixar algumas coisas aqui na fazenda, bora amenizar, porque ia chover. Eu trouxe lençol, trouxe roupa. Só pra gente entender, nesse caminho até aqui, na questão de descer do morro até aqui, você comentou que ele passou mal e na sequência você desceu correndo aqui para pedir ajuda. O que você fez nesse momento, depois que ele passou mal? Após ele passar mal, a gente ligou pro... Não entendi, faz a pergunta novamente. Assim, você comentou que ele passou mal lá em cima, e aí você adiantou o passo, desceu o morro junto com esse casal para até o acampamento. Por que você não veio junto com ele, não auxiliou ele lá de cima do morro até aqui? É porque ele passou mal na hora que a gente estava subindo o pico. Isso era de madrugada, eram umas 4 horas da manhã que ele passou. A gente tem um momento que a Tayane vai respondendo as perguntas de Kainan Lucas, perguntas importantes para a gente entender o comportamento dela e também dos amigos que estavam juntos. Afinal de contas, o porquê ela não o ajudou e agora o Kainan vai poder. Vamos retomar a entrevista. Eu ser experiente, esse é meu estilo de vida. Esse é meu estilo de vida, eu gosto disso. Eu vim do Amazonas, não tem... Eu já conheço o pau da minha mão, Manaus. Tudo que tinha para fazer lá, trilha, cachorro. Só pra gente refazer a pergunta porque cortou o sinal. Por que você pegou esse atalho sem ele? Porque eu peguei esse atalho pelo fato de ser meu estilo de vida. Sozinha? Sozinha. Tipo, é meu estilo de vida e eu gosto dessas coisas, entendeu? Aí eu peguei o ritmo dos pessoal, dos 3 corredores e vim. Mas você estava com ele, não com os corredores? E esse foi meu erro. Eu conversei com a família, eu falei, eu assumo meu erro, eu sei que eu errei nisso, de ter deixado ele ter vindo sozinho. Mas tinha o Fábio e o casal vindo atrás, bem atrás, e ele no meio. Então eu falei, vai pegar no mesmo ritmo, eu vou na frente ali no meio e o casal vem atrás. Não tinha como se perder, não sei o que aconteceu. E aí agora ele tá desaparecido? Tá desaparecido. E agora, como é que fica a cabeça? Não podemos fazer nada, né? Manter o equilíbrio, esperar os profissionais, os bombeiros, dar o resultado final e fazer o trabalho deles. Você acredita que ainda possa encontrar ele ali? Eu acredito, a minha intuição é que pode encontrar ele, mas ele muito fraco, muito, entendeu? Fragilizado. Agora, Tayane, e se este encontro for diferente? Deus permitiu. Kainan Lucas conversa ao vivo com Tayane, ela que esteve ao lado, ela que convidou Roberto para ir até o Pico Paraná e pôde trazer esclarecimentos aí, ou pelo menos responder as perguntas. A gente já volta com mais Kainan Lucas, Tayane, todos que estão lá no Pico Paraná. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Onde está Roberto? Já já.